Mas sim, você pode pegar uma receita de 1950 e tentar adaptar, e lá tem uma xícara, e você tenta colocar a xícara da sua casa, não vai dar certo, porque a xícara não é a mesma xícara. E eu acho que as receitas, os cadernos, têm esse poder também de contar, assim, né? Talvez esses verbos que a gente utiliza muito, muitas vezes nesse imperativo, muitas vezes o corte ou cortar, pique ou picar, né? Esses verbos, como a gente usa também, fala um pouquinho do tamanho da panela, da quantidade de pessoas, ou do, né? Acho que a maneira que a gente lê essas receitas também conta um pouco isso. Como que você percebe esses cadernos como um documento arqueológico? Você acha que a gente consegue fazer uma busca arqueológica, antropológica a partir desses registros? Olha, eu tenho uma vivência muito interessante que vai dar conta de te responder, mas não foi através de um caderno. Mas eu acho que é interessante. Existe uma preparação lá em São Cristóvão, no Sergipe, que é a queijada. Não sei se você já provou lá em São Cristóvão. É sensacional. Um dia você tem que ir. E aí, eu conversando com algumas mulheres, né? Eu cheguei a uma família que fazia essa queijada há mais de 4 gerações. E elas estavam me mostrando justamente os utensílios que elas usavam para fazer essa queijada e como eles foram mudando ao longo das gerações. E elas falavam que a primeira pessoa que fez a queijada, que foi uma mulher da família, que ela estava sendo escravizada, e ela usava o coco como um molde, né? O coco seco como um molde para fazer a base da queijada. E com o tempo elas foram adaptando, e aí hoje em dia elas usam tipo um, um, uma tigelinha bem pequenininha mesmo, mas de plástico, que é mais leve e não fazem com que elas machuquem essa parte aqui. Como é pesado e elas fazem uma grande quantidade, elas sentiam muitas dores, né? E eu acredito que sim, com certeza tem como perceber isso nos cadernos também. Uma outra coisa também que eu lembrei agora que eu percebi através de uma história de uma família, que antigamente usava-se o pilão para fazer uma massa de um bolo. Eles faziam a farinha, né, pilada do arroz, e aí depois eles faziam um bolo e o bolo inteiro era feito no pilão. Não se utilizava liquidificador, batedeira, nada, era no pilão. Só que se precisava de muitas pessoas para poder bater esse bolo, porque realmente ficava muito pesado. E era uma massa que dava conta de mais de 10 bolos. E era para ser era um evento. Era realmente feito um evento e o bolo era compartilhado entre os vizinhos, a família, a comunidade em si. E hoje em dia, essa receita continua na família, mas aí precisou se adaptar à quantidade, que era muito grande, e também o utensílio. Hoje se utiliza liquidificador para fazer esse bolo. Mas sim, você pode pegar uma receita de 1950 e tentar adaptar, e lá tem uma xícara, e você tenta colocar a xícara da sua casa, não vai dar certo, porque a xícara não é a mesma xícara. E isso pode ser percebido de várias formas. Os utensílios podem mudar. Tem pessoas que fazem desenhos dos utensílios também, não só das montagens. Fazem descritivo de tudo. E aí, lembrando daquele caderno que eu comentei contigo, né, que era de um editor e tudo mais, tinha as medidas e equivalências. Quanto que valia uma xícara, quanto que valia uma colher e etc. Então, isso também
pode ser que mude um pouco a dinâmica de como se anotava as receitas, porque estava em uma medida que parece ser oficial, né? E as pessoas começam a copiar, mas não necessariamente quer dizer que é a mesma xícara da casa dela. Então isso vai mudando. Eu posso perceber isso principalmente na forma que a pessoa vai registrar na época do caderno, né? Porque alguns cadernos possuem datação em cada receita e outros só na capa. Então isso também pode variar. Que legal. E aí, eu queria passar agora para uma pergunta, porque assim, quem acompanha as suas publicações e tudo mais, eu infelizmente nunca não conheci muito alguns. Morei em Salvador uma época, já fui para Fortaleza, mas não conheço muito ainda o Nordeste brasileiro. Mas quem acompanha suas publicações conhece Icó, né? Não tem como, já conhece a cidade ali. Né? Eu queria te perguntar isso, o que você, se você puder contar, né, o que você já encontrou na sua cidade, de histórias ou de descobertas interessantes a partir desses cadernos de receita, e fora também, né, pelos lugares que você já foi, pelo Brasil, o que você já, se você já encontrou alguma história interessante assim, a partir dessas receitas. Bom, eu digo que toda cidade que eu conheço parece que alguém com um caderno surge para me mostrar e contar uma história por trás. E acaba sendo essa eterna troca, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai falar dessa alimentação mais do cotidiano, a gente entra muito na parte íntima das pessoas, né? Sentimentos, traz pessoas que já não estão mais conosco. Então, de certa forma, é um assunto sensível, mas também pode ser engraçado, pode trazer também alguma história um pouco triste. Enfim, tem esses exemplos que eu citei para você. E também algumas pessoas que, a partir da minha pesquisa, já me falaram que começaram a construir cadernos e começaram a pesquisar se existiam cadernos na família e descobriram que existiam e não sabia até então. Então, quando as pessoas trazem isso, eu acho assim muito incrível, muito significativo, né? Porque eu acho que é importante a gente ter essa continuidade, não só como pesquisadores de alimentação, mas também trazendo essa parte simbólica da própria família, né? Que eu acho importante. E eu queria falar que eu acho que uma das coisas que foi mais engraçadas, talvez, foi eu descobrir, depois de muito tempo que eu estava pesquisando caderno de receitas, que pessoas da minha família não tinham esses cadernos e eu não sabia até então. E aí, quando eu comecei a pesquisar os cadernos, eu vi que algumas coisas que eu comia na infância estavam lá, inclusive coisas que a minha avó ensinou em um determinado tempo. Existia um curso na Emater que era para fazer licores com frutas locais e tudo mais. E aí eu descobri um documento da minha avó que ela dava aula nesses cursos. E essas receitas que ela ensinava estavam nos cadernos da minha família também. E as pessoas da minha família não sabiam, mas depois que eu fui conectando, aí a gente entendeu como que isso foi repassado no caderno, porque você pode repassar a receita, mas você não diz de onde que veio aquela história, né? E isso foi uma das coisas assim, mais interessantes. E depois de muito tempo, eu acho que esse ano, eu lembrei que eu já fiz um caderno de receita colaborativo com outra pessoa quando eu era criança. Só que eu não lembrava. E aí, a partir do momento que eu estava pesquisando, a filha da minha antiga babá falou: Não, mas você fez um caderno com a sua babá quando você era criança. E era uma coisa que eu não lembrava. E aí eu lembro que foi a primeira pessoa que eu observei cozinhando e eu era muito curiosa e eu ficava perguntando para ela tudo.
e na época ela não sabia ler e ela pedia para eu narrar a receita para ela reproduzir a receita. Então a gente estava sempre e a gente ia construindo a partir uma coisa colaborativa, né? A receita chamava a atenção dela, ela pedia para eu transcrever no caderno. Então foi uma coisa assim muito significativa para mim depois de um tempo pesquisando receitas, que a gente teve essa vivência